Estamos no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação do 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande contar aí com a sua participação, todos que nos acompanham aos domingos e também que compartilhem esse programa. Faça esse programa chegar lá na sua comunidade. Nós estamos por esses dias conhecendo um pouco mais de Rondonópolis, essa diocese que vai acolher o nosso grande encontro. E hoje nós temos aqui para nos ajudar na condução desse programa, e sempre está aqui conosco, a Cleusa. Bem-vinda, Cleusa. Eu sou Cleusa, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial. Que bom, né? Mais um programa, Diálogo em Comunidade. Sejam todos bem-vindos. Hoje, o nosso convidado é o Padre Gunter, aqui da Diocese Rondonópolis-Guiratinga, da comunidade São Miguel Arcanjo, da paróquia São Domingos Sávio. Seja bem-vindo, Padre Gunter. Olá, amigos, amigas das comunidades eclesiais de base. Minha saudação fraterna a todos vocês que estão ligados a esse programa Diálogo em Comunidade. Eu fui convidado nesta entrevista em preparação do 15º Encontro Intereclesial da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, que acontecerá ainda no ano 2023. O tema desse encontro, SEBES, uma igreja em saída na busca da vida plena para todos e todas. E com o lema, vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Agora, para me apresentar, meus pais me deram o nome Gunter. Eu dizendo o meu nome, ouvindo a pronúncia, logo vem a pergunta: você não é brasileiro? É verdade. Eu nasci e me criei em Alemanha. Com 28 anos, eu fui ordenado em 1966 e vim para o Brasil. Na época, eu tinha 28 anos de idade, hoje tenho 82 anos. E desde a minha ordenação, eu sou incardinado, quer dizer, tenho compromisso com a Diocese de Rondonópolis-Guiratinga. Estou agora 24 anos aqui em Rondonópolis, prestando o serviço. Eu aprendi muito desse povo brasileiro, um povo hospitaleiro, um povo de uma religiosidade profunda, devocional, um povo pobre, sofrido, mas apesar de tudo isso, um povo sempre alegre. Eu cheguei então em 1967, Mato Grosso. Naquela época era uma terra praticamente vazia. As famílias vieram todas de outros estados. Primeiro do Nordeste, depois da Bahia, Minas Gerais, Goiás. E a partir da década de 80, vieram os gaúchos. E os gaúchos trouxeram máquinas para derrubar o cerrado. Foi o início do agronegócio, da plantação da soja e hoje também do milho, do algodão. E o sonho
dos primeiros imigrantes aqui foi conquistar uma terra, um pedaço de chão. E o problema de Mato Grosso até hoje é a ocupação da terra. Padre Gunther, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Nós sabemos aí da sua trajetória junto às comunidades aí em Rondonópolis. Nós gostaríamos, então, que o senhor falasse um pouquinho aí para as nossas comunidades como que nasceu essa vocação, né? Como que o senhor descobriu essa vocação e como que foi e tem sido a sua trajetória vocacional e sacerdotal, atendendo a esse chamado de Deus. Olha, eu me criei como qualquer jovem. Nada de especial. O que marcou a minha vida de jovem, de adolescente, foram 3 coisas. A música, eu gostei muito e gosto até hoje, a música erudita, desde a Renascença, o Barroco, a clássica e a romântica. A outra coisa que me marcou na música, o esporte. Eu era um cara que participou de um clube de esporte, ginástica. E a terceira coisa foi, eu pertenci a um grupo de escoteiros. Esses escoteiros me também marcaram profundamente, porque lá eu aprendi a viver em comunidade. Existia uma grande amizade entre nós. Fomos irmãos mesmo. E procuramos aventuras, desafios, fizemos excursões para conhecer o ainda desconhecido, cantamos, brincamos, nos entendemos como parte da juventude católica. Eu lembro, uma vez, na porta de uma igreja, tinha um cartaz. O que aconteceu assim? Não, pode falar, pode falar. Tinha um cartaz com as letras grandes. Você pode mudar o mundo. Esse eu li e acreditei por muito tempo, né? Você pode mudar o mundo. A minha formação, eu estudei 4 anos de primário e 9 anos de ginásio. Naquele tempo se chamava assim. Eu terminei esta escola com um exame que chama, em Alemanha, chamou Abitur, que corresponde mais ou menos ao vestibular aqui. E esta prova dá acesso ao estudo superior. Terminei com 19 anos de idade esse exame. E agora minha pergunta foi: o que fazer agora? Não tive resposta, não consegui. Não sabia o que estudar. Sonhei muito, estudar muitas matérias. Achei uma mais bonita e interessante do que a outra. Queria estudar tudo. E nesse impasse, resolvi entrar no serviço militar. E me escolhi a Marinha alemã, a Marinha de Guerra alemã. Fiquei 2 anos na Marinha e me formei como oficial da Marinha. Depois de 2 anos, novamente, o que vem agora? Novamente, não sabia. Voltei para casa, lembro, era Semana Santa. Eu participei das celebrações
da Quinta-feira Santa, da Sexta-feira Santa. Voltei. Chegou o domingo da Páscoa. Lembrei, à tarde, pelas 4 horas da tarde, estava escutando uma música bonita de Johann Sebastian Bach, um grande mestre do barroco. Nesse momento, o ressuscitado, era Páscoa à tarde, o ressuscitado veio me chamar. Senti uma luz imensa, alegria profunda. Foi o meu chamado. A partir desse momento, nunca mais esqueci esta hora e nunca mais duvidei que tinha que seguir esse Jesus Cristo ressuscitado e vivo. Mas a minha pergunta continuou. Seguir Jesus Cristo, sim. Nunca mais tive nenhuma dúvida, não foi questão para mim. Mas minha pergunta a seguir, como, de que jeito seguir Jesus Cristo? Eu tinha, naquele tempo, uma pergunta que me surgiu. Eu devo cambiar tudo para Cristo? Ou eu devo perder tudo por causa dele? Esta pergunta me ocupou muito, refleti muito e vi muitas possibilidades em seguir a Jesus Cristo. Aí, novamente, a graça divina veio em meu auxílio. E pouco depois eu encontrei uma pessoa, um padre francês de nome Carlos de Foucauld. Esse me marcou profundamente e me ajudou a concretamente escolher o seguimento de Jesus Cristo. Até hoje eu pertenço a esta fraternidade sacerdotal Jesus Caritas de Padre de Foucauld. Ele me ensinou o caminho para seguir Jesus. Descer cada vez mais da vida, não procurar ser importante, mas viver inserido no meio do povo simples. Gritar o evangelho com a vida. Ser irmão de todos. E a força para viver assim, a gente encontra em contemplar Jesus longamente numa oração contemplativa. Padre Günther, com tanta experiência que tem em comunidade, hoje está nos abrilhantando, né, com uma fala muito bonita. Padre Günther, a formação cristã faz comunidades engajadas e vocações comprometidas com a construção do reino de Deus. Como se dá essa formação em sua comunidade e de que forma a cartilha da SEBS, Caminhando com Jesus de Nazaré, contribui no processo dessa formação? Padre Günther? Olha, eu estudei na década de 62 até 61, até 65. Era o tempo do Concílio Vaticano II, o tempo do Papa João XXIII. Esse concílio também influenciou muito no meu estudo, na minha formação teológica. E um dos
documentos famosos, Lumen Gentium, Cristo é a luz dos povos, é o documento sobre a igreja. E aí, eu aprendi a minha eclesiologia. Uma igreja no meio do mundo, uma igreja aberta, se comunicando com a realidade da sociedade, uma igreja que é testemunha de Jesus Cristo no dia a dia, caminhando juntos. Quer dizer, uma igreja aberta para acolher o Papa falou abrir as janelas para que o mundo possa entrar na igreja. E esse me ajudou muito, esta visão da eclesiologia do Vaticano II. Eu vim para o Brasil. E logo começou aqui o trabalho das comunidades eclesiais de base. Isto já foi em 67, 68, fiz os primeiros encontros naquele tempo, né, no Nordeste, em Ceará, onde, né, começaram as primeiras andanças das comunidades. Eu me senti muito presente. É o que eu também pensava como devia fazer. Quando eu cheguei em Rondonópolis, então a primeira coisa, né, o Dom Vunibaldo, naquele tempo, me mandou para uma paróquia Jaciara. Uma paróquia pequena, tudo novo, nada assim, tudo era para fazer. E o povo, né, a cidadezinha era muito pequena, 1.500 pessoas, mas o povo morava tudo na roça. Eu comecei a visitar aquele povo todo, rezava a missa lá no meio do mato, onde se encontrava o povo, algumas fazendas, pequenos sítios. A minha vida era essa. Então, eu aprendi muito, né, daquela gente simples, sempre alegre, sempre me senti muito acolhido. Veio em 68, acho, a Conferência de Medellín. Eles tentaram aplicar o concílio para a América Latina. E aí fala muito claro sobre as comunidades eclesiais de base como o modelo da igreja aqui na América Latina. Depois, Puebla, na opção pelos pobres, os rostos do documento de Puebla. Eu, comecei também a promover as comunidades de base. Naquele tempo, eu consegui uma vez por mês visitar as comunidades e ter força para que as comunidades, então, mesmo na minha ausência, começassem a fazer o culto dominical, a catequese e muitas outras coisas. Esse foi um trabalho muito importante. Como coordenador de pastoral, naquele tempo, eu tinha a possibilidade de visitar outras paróquias e nós organizamos encontros. Naquele tempo, isto foi 72, por aí, nós começamos encontros de comunidades eclesiais de base. Foram encontros muito
importantes que marcaram muita gente, tinha muita animação, alegria. Esse povo veio, cada um do seu canto, e reunimos, assim, naquele tempo, cada vez mais de 250 pessoas. Ficamos um dia juntos e cada um voltou. Foi um tempo muito bom. E assim, praticamente toda a minha vida pastoral, eu fiquei ligado ao trabalho para as comunidades eclesiais de base. Eu me lembro, segui de longe, não participei pessoalmente naquele primeiro encontro das SEBs em Vitória, Espírito Santo. Apenas participaram naquele tempo 70 pessoas. Mas eu li o documento, me identifiquei totalmente com aquele trabalho das SEBs. Uma igreja, o que é SEBs para mim? Um novo jeito de ser igreja. O documento de Vitória diz: as comunidades eclesiais de base nascem no meio do povo, pelo Espírito Santo. As comunidades são povo de Deus, representam um novo jeito, uma nova maneira de ser igreja. Igreja do Concílio Vaticano II. Algumas coisas, para mim, são importantes. Como é esse novo jeito de ser igreja? É uma igreja toda ministerial. Quer dizer, nós temos que promover os ministérios. Cada um de nós recebeu um dom do Espírito Santo, uma graça. Esse dom é dado não para si, mas promover a igreja. E esta igreja, acho, deve ser uma igreja dos leigos e das leigas. Um novo jeito. Nós lutamos no Brasil, nunca tinha muitos padres. Os leigos, muitas vezes, tocavam a igreja. E hoje, nós temos que voltar para, novamente, dar responsabilidade aos leigos de assumir a sua igreja pequena. Essa igreja das comunidades é uma igreja novo jeito, uma igreja inserida na sociedade. Vivendo no meio da sociedade, não à parte, mas no meio, como que um fermento na massa. Então, estas pequenas comunidades, né, eles, pela sua vivência, pela sua oração, pela sua amizade, eles têm que ser focos, né, de fermento que irradiam não tanto ou não só pela palavra, mas muito mais pelo seu exemplo de comunidade, de vivência, assim que chamam atenção e, como está escrito nos Atos dos Apóstolos, das primeiras comunidades, os outros, vendo a comunidade, acharam muito bom e queriam pertencer, e se aproximaram para entrar. Esse, eu sei que é um ideal, mas eu penso assim. Também encontrei e aprendi isto de Charles de Foucault, que, né, as irmãzinhas e irmãzinhas, os padres, vivendo no meio da sociedade, no meio do mundo, não à parte. Esta comunidade é uma comunidade
que acontece na base, onde todos conhecem todo mundo, onde se faz amizades, aprendi dos escoteiros, onde cada um sabe onde mora, onde nós partilhamos, antes de tudo, a nossa vida, as nossas alegrias, as nossas preocupações, as nossas perguntas, onde nós rezamos juntos. Eu entendo isto como comunidade eclesial de base, onde vida e fé vão juntos. E uma espiritualidade onde, a partir daquilo que eu faço no dia a dia, isto é uma matéria da minha oração, do meu encontro com Deus, e aí se dá a unidade. Quantas pessoas eu encontrei que me impressionaram muito, tanto pela sua alegria como pelo seu sofrimento. Para mim, sempre isto é motivo de levar estas pessoas diante de Deus, rezar por eles, tá? Pedir que Deus lhes dê a força de continuar seu testemunho. Quer dizer, eu acho muito importante uma espiritualidade onde fé e vida vão juntos. E, afinal, a Igreja do Vaticano II, a igreja que também eu sonho e quero realizar, é uma igreja samaritana, uma igreja misericordiosa, uma igreja solidária, que se compadece com o sofrimento do outro, que partilha, que perdoa e que cura. Em segundo lugar, esta igreja, uma igreja lar, uma igreja de acolhedora, uma igreja hospitaleira, onde se vive a união, a fraternidade entre todos, onde se vive o afeto e a festa, onde se reconcilia, se celebra, onde uns são responsáveis pelos outros. E esta igreja, em terceiro lugar, uma igreja santuário, o lugar da busca, do encontro com Deus, onde Deus tem lugar, onde tem espaço para a oração, para os sacramentos, para a escuta da palavra, onde se cresce juntos na fé. E esta igreja, em quarto lugar, na minha ideia, é uma igreja profética, promotora e defensora da vida, da justiça. É uma igreja que anuncia uma terra sem males, o reino de Deus, e quer recuperar, quer fazer acontecer o reino de Deus neste mundo. É uma igreja profética que denuncia a injustiça, que luta por uma nova sociedade, que exige a todos nós conversão e mudança. E essa igreja, em quinto lugar, uma igreja ecumênica, que dialoga com as outras igrejas cristãs, que dialoga com as outras religiões e que dialoga com esse mundo moderno. Que é uma igreja junto com os outros, diferentes, que é capaz de se envolver com aquilo que é diferente. Em sexto lugar, essa igreja é uma igreja evangelizadora e missionária. Uma igreja que grita o evangelho com a vida. Charles de Foucault. Gritar evangelho com a vida. Aquilo que faz o testemunho. Que
reúne grupos de famílias nas casas para ler o Evangelho. Igreja de casa, igreja de famílias. Uma igreja missionária que irradia seu encanto e que empolga. Aqueles que veem este tipo da igreja devem se empolgar e dizer, olha, que coisa importante, né? Irradia seu encanto. E, afinal, o sétimo ponto, uma igreja toda ministerial, uma igreja servidora, uma igreja sinodal, que confia na capacidade dos leigos, das leigas, que vive a comunhão, a participação e a corresponsabilidade, e que vem em socorro dos mais sofridos, dos mais abandonados, dos mais rejeitados, dos empobrecidos. Então, esse é meu sonho, e as SEBs, na minha maneira de ver, exatamente tentam, eu aprendi isso das SEBs e tentei de formular, e esse que eu cada vez mais pôr em prática. Também no momento onde estou, nesse momento, vivendo na periferia de Rondonópolis, num lugar muito novo, onde as pessoas estão ainda tentando se organizar, se ajudar, tudo novo. Eu estou no meio deles, tendo ajudar a encontrar o caminho. Então, Padre Günther, né, é uma alegria ouvi-lo e assim o seu testemunho de vida, né, os elementos constitutivos das comunidades eclesiais de base que o senhor traz aí, embasados nos documentos da igreja, também na Sagrada Escritura, que é a base da nossa fé, que é a palavra de Deus, nos leva a acreditar cada dia mais na possibilidade de sermos essas comunidades, né? Comunidades eclesiais de base. E o Papa Francisco sempre nos anima a sairmos da sacristia, como o senhor trouxe aí presente muitas vezes, né? Sermos uma igreja em saída, na busca da vida plena para todos e todas, como também nos anima o lema do 15º Intereclesial e o tema. E eu gostaria que o senhor dissesse para a gente um pouquinho o que nós podemos esperar e esperançar para as nossas comunidades nesse contexto pós-pandemia. Vamos acreditar aí que, pela força de Deus e das comunidades, nós passaremos por esse período de pandemia e como as comunidades poderão se organizar e esperançar esse momento pós-pandemia. De fato, esta pandemia atrapalhou um pouco a caminhada da nossa comunidade. Por exemplo, nós tínhamos tudo preparado para retiros de crianças, de famílias, de mulheres e homens. 19, tudo ficou parado. Agora estamos recomeçando. Apesar, né, de tanta coisa, mas acho que nós estamos recomeçando a catequese com as pessoas adultas. Graças a Deus, já faz tempo, retomamos a celebração da Eucaristia todos os domingos. E eu penso, nós fazemos o que é possível. Evitar grandes massas, mas os pequenos grupos em família, eu creio, é possível. E talvez isto seja um momento de nos lembrar das comunidades de base. Eu celebro missa nas famílias, com pouca gente, mas é muito importante isto. Então, eu penso, a pandemia nos atrapalhou um pouco, mas nós podemos
através dessa, ela nos ajuda a fazer uma igreja mais de base, mais de pequenos grupos e ajudar esses grupos a caminhar por si mesmos. É a minha resposta. Nós estamos aqui, né, ouvindo o Padre Gunter, com muita sabedoria, falando de comunidades, falando também um pouco, né, da sua experiência de vida. Mas nós temos mais uma pergunta para fazer para o Padre Gunter. Estamos no mês da Bíblia. E este ano, a iluminação nos vem da carta aos Gálatas. Não esqueçam os pobres, sejam livres. Eis duas colunas mestras imprescindíveis na carta do apóstolo Paulo aos cristãos e cristãs, da região da Galácia, Gálatas. A utopia é construir uma sociedade de pessoas livres e libertadas, e a condição é cuidar bem dos pobres, defendê-los de toda e qualquer relação social que cause empobrecimento. Nesse sentido, Padre Gunter, deixe uma mensagem aos irmãos e irmãs que nos acompanham através desse programa Diálogo em Comunidade. Olha, esta carta aos Gálatas, a dona Cleusa já falou, fala da vida nova em Jesus Cristo. Aquele povo, né, era uma sociedade, uma religião judaica, o que valia a lei de Moisés. A mentalidade é, para ser religioso, você tem que seguir o quanto mais possível, cumprir a lei de Moisés. Ela tinha muitas leis, proibições, o que não pode fazer, o que deve fazer. E Paulo era uma pessoa treinada, um teólogo, biblista, diríamos hoje, que era profundamente marcado pelo seguimento da lei. Quando ele encontrou com Jesus Cristo vivo, ele caiu como uma escama dos olhos dele, e ele diz, olha, o importante não é seguir mandamento, mas o importante é seguir uma pessoa. Isto ele fez, ele agora, né, era Jesus Cristo, e Jesus Cristo era para ele tudo. Ele começou a anunciar a novidade de Jesus Cristo. E isto levou Paulo a ter uma visão totalmente nova. Ele superou aquela região judaica da circuncisão e promoveu uma nova aliança com Jesus Cristo, uma aliança da liberdade. Uma das palavras mais importantes que me marcou no capítulo 5 desta carta é para a liberdade que Cristo nos libertou. E por isso, vocês têm que ser livres e não recair na armadilha de seguir leis. Esta liberdade é um dom muito precioso. Quer dizer, eu não faço uma coisa para seguir uma lei, mas para seguir uma pessoa, Jesus Cristo. A minha mensagem, para mim, é importante seguir e conhecer cada vez mais Jesus Cristo ressuscitado. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você, nós, das comunidades, seguimos cada vez mais, lendo, meditando a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, com toda certeza, vai nos conduzir esse novo caminho.
Isto eu desejo a todos vocês: ler, reler, meditar a palavra de Deus, nos alimentar com a Santa Eucaristia, o pão que dá vida, e seguir assim Jesus Cristo, que disse: a minha vontade é fazer, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O caminho para mim, eu descobri isto uma vez no deserto do Saara, o Pai Nosso. Isto eu quero viver. Santificado seja o teu nome, Deus. Toda a minha vida para santificar o teu nome. Que o teu reino venha. A minha vontade é que esse reino de Deus se realize, se aconteça cada vez mais. A tua vontade seja feita. Que a vontade de Deus sempre, né, eu quero discernir e quero fazer a vontade de Deus. E depois, aprecie o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão do arroz, do feijão, mas também o pão da graça, o pão do Espírito Santo que acompanhe, entre na nossa vida, transforme a nossa vida. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A reconciliação, a fraternidade, como o Papa Francisco fala nesse documento, tutti hermanos, tutti, todos irmãos. E, né, perdoai a reconciliação. Nesse mundo hoje, onde tem tanta divisão entre opiniões entre pessoas. E não nos deixeis cair ou em tentação ou na tentação. Que Deus, na hora H, sempre esteja presente com a sua graça na nossa vida. Então, o Pai Nosso, para mim, é o programa da minha vida. E quero dizer, ajudar vocês que seja também da vida de todos vocês. Amém. Obrigada, Padre Gunther, né, de hoje estar aqui conosco, dando assim uma aula sobre SEB, sobre comunidades. Nós agradecemos e nós convidamos, né, todos para que assistam o Diálogo em Comunidade. Até mais, até o próximo programa. Muito obrigada, Padre Gunther, obrigada aí a Cleus, o Leandro, que esteve conosco nesse programa, que nós possamos, então, fazer dessa oração do Pai Nosso também a nossa vivência cotidiana, aí na nossa ação comunitária. E que esse testemunho que o Padre Gunther trouxe hoje para nós possa nos animar ainda mais aí na caminhada rumo ao 15º Intereclesial das SEBs. Eu agradeço muito a todos vocês que estão conosco nesse momento. Peço que compartilhem, que curtam aí o nosso canal e que também façam esse programa chegar a muitas comunidades. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo domingo.